Olá, sejam todas muito bem-vindas para o nosso podcast Pode Lapidar. Aquele podcast que, se você ouvir direitinho, ver bem atentamente, pode ser aquela virada de chave aí do seu negócio, hein? Vamos juntas, porque hoje eu tô com uma mulher muito poderosa, gente. A Mariana Caldas, da Caldas Construtora. Você sabe, Mari, que eu fico muito emotiva quando eu vejo uma mulher na área de construção, né? Eu já trabalhei há mais de 20 anos nessa área de construção, já atendi as 10 maiores construtoras de São Paulo e sempre era um mercado tão masculino, né? Um mercado tão difícil. E vendo você há quase 10 anos empreendendo, realmente aquece o coração, minha amiga. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom. Mari, conta um pouquinho de você, né? Como que você caiu na área de construção? Conta um pouquinho, né, qual a ramificação da construção que você faz. E aí a gente vai contar realmente para essa mulherada linda como empreender em mercados difíceis e se destacar, né, através da excelência, realmente do não tem horário de trabalho, tem prazo de entrega e por aí vai. Bom, eu caí na engenharia, na verdade, a partir do meu primeiro divórcio, né. Então eu me separei do pai do meu primeiro filho, e eu tinha já um curso de CAD, porque a gente trabalhava com desenho de site, né, como designer gráfico e tudo. Então tinha uma especialização do software do CAD que era para 3D e para isso, mas que era o programa que era específico para a área de construção. E aí, quando eu me separei, aí conseguiram me indicar numa empresa de engenharia, que era a Impred. Na verdade, naquela época era Delta Mais, né? Depois virou Impred. E aí lá eu participei do projeto da termoelétrica da usina. A gente participou do projeto do estádio Arena também. Então fiz vários projetos antes de entrar na faculdade, inclusive, né? Aí depois lá trabalhando lá em vários projetos, aí eu fui fazer a faculdade, e de lá virei gerente de projetos numa outra empresa, que aí só fazia loja de shopping. E aí eu gerenciava já todos os projetos técnicos, né? Então, projeto de elétrica, de hidráulica, o estrutural, de mezanino e tudo mais. E aí de lá eu fiz muitos contatos, e aí a gente começou a trabalhar por conta e com obra, com projeto, fazendo loja. Fiz várias lojas da rede da Estúdio Mais, da Estúdio da Sobrancelha, que depois virou Estúdio Mais. Participei de obras do McDonald's, da Parmédio, iPlace. Então aí a gente foi fazendo várias lojas. Aí a gente tentou ramificar ali para o segmento do residencial, fazia poucas coisas, e aí eu vi que a gente sempre pegava mais obras comerciais mesmo. Então a gente participou de obra do Harmonia do Tênis, é um clube, né? E aí eu realmente achei melhor a gente focar e se especializar nisso. A nossa especialidade mesmo é a parte do planejamento da obra. Por ter feito muitas lojas de shopping, a gente consegue planejar muito bem as atividades que vão entrar das obras, porque em shopping você tem horários muito reduzidos, você tem uma série de limitações para trabalhar, e que você tem que saber muito bem aproveitar ali. Cada atividade tem que ser muito bem organizada ali, né. Então, eu aprendi muito a fazer isso, e a gente consegue realmente entregar obras num prazo menor do que o usual e cumprir os prazos, que é o mais difícil na nossa área, né. Gente, é um grande desafio, né? Eu sempre brinco que realmente obra é uma alegria quando a gente vê o projeto, né? É Sim. lindo, né? Você sonha ali realmente como vai ficar e na hora da entrega, porque o processo ele é bem desafiador, né? E o que faz realmente uma construtora ter sucesso no processo? É a organização, é o planejamento, como funciona isso? É o planejamento e a mão de obra, né, você tem que acertar na mão de obra. Então isso leva um pouco de tempo, né, então isso realmente levou tempo. Hoje em dia eu tenho já uma mão de obra para determinadas áreas que eu não largo, né. E aí depois com o tempo você também aprende a identificar quem vai ter uma mão de obra boa e quem não vai, né. Uhum. Então, com certeza é o planejamento. Sem planejamento você não consegue fazer uma obra bem feita, mas
a gente tem aí um problema de mercado da mão de obra, né? E que esse problema tá aumentando um pouquinho mais aí, que tá diminuindo, né? A gente está perdendo um pouco da mão de obra. Então, você precisa ter muitos contatos, isso eu sempre tive, né? Então, eu tenho, sei lá, mais de 1000 contatos no meu celular de mão de obra. Que bacana. Então, essa é a diferença, porque sempre alguém vai falhar em algum momento e aí a solução é você ter outra pessoa. Sempre ter mais de um para tudo que Para você vai poder fazer. contar. Gente, mas você sabe o que você está falando? É algo realmente que é um diamante dentro disso, né? Porque se você fica limitado, né, àquele fornecedor, é realmente algo que poderia demorar um dia, demora 10 dias até você encontrar o próximo. E, Mari, sempre a gente fala aqui para as nossas alunas da EBEM a importância de criar uma metodologia, Sim. né? Porque quando você está no mercado, a gente chama aqui de oceano vermelho, né? Que tem muitos concorrentes. Poxa, o que você vai fazer para você se diferenciar desse mercado? Né? Quando a gente fala, poxa, qualidade, mas qualidade é commodity. Qualidade, se você tem uma empresa, você tem obrigação de ter qualidade. Sim. Né? Quando você fala, poxa, eu tenho um bom produto, legal, isso também, né? Se você for abrir uma empresa para não ter bom produto, então nem abra. Mas a metodologia, né, o jeito de fazer, né, a cultura da empresa, o jeitão, os processos, né, totalmente aplicável às pessoas, isso é que gera resultado. Então, você acha que o grande sucesso aí da Caldas Construtoras vem nos 2 P's, né? Pessoas bem qualificadas, processos muito bem definidos e aí a gente consegue entregar um excelente resultado. Ah, com certeza, né? Se você não tiver pessoas que estejam comprometidas, né, tanto com o serviço, né, com o trabalho, né, como com a empresa, né, e como com o cliente também, né, você tem que estar comprometido com aquilo que você prometeu. Isso é uma das coisas, essa é uma das minhas culturas como pessoa, como empresa, que palavra não faz curva. Então, Uhum. se você garantiu que você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer. Mas se você deu a sua palavra que você vai entregar determinada coisa, então você tem que entregar. Né? Nem que isso custe noites, nem que isso custe alguma coisa, você vai ter que fazer aquilo. E isso é uma das coisas que eu deixo bem claro para todo mundo que entra, inclusive fornecedor, né, que é exatamente isso, né? Não tem horário de trabalho, tem prazo de entrega. Então, se passou e a gente tá ali, precisa fazer qualquer coisa, a gente vai fazer qualquer coisa e vai E a entregar. turma topa trabalhar depois do horário, exceder, ou você já faz uma organização com um pouco de sobra? Porque é muito isso, né? Às vezes você faz uma programação, olha, hoje nós vamos trabalhar, né, 8 horas, mas de repente para entregar aquela obra tem que puxar um pouco a mais, né? Como que faz? É hora extra, tem time que vem suprir, como que Na funciona? verdade, eu faço mais uma compensação, Tá. né? Então, eu trabalho muito como se fosse um banco de horas, né? Então, por exemplo, agora a gente está com uma obra de um escritório que é noturna. Então, e o pessoal estava trabalhando numa obra, está trabalhando ainda numa obra que é diurna. Uhum. Então, a gente faz uma compensação. Ah, você vai de dia aqui hoje e a outra vai à noite, e depois a gente troca. Aí, final de semana em obras noturnas é a mina de ouro, porque é quando você consegue trabalhar bem, né? Então, o dia inteiro e sem hora para acabar. Então, a gente faz uma compensação mesmo. Para trabalho, tanto funcionário, eu não digo funcionário, eu acho que mais a mão de obra. A mão de obra você agrada mais eles com um elogio, com uma folga mais cedo, às vezes, com num sábado à tarde chegar com uma feijoada para todo mundo, e vamos parar aqui um pouquinho, vamos dar uma pausa e tal, e depois, agora a gente vai arrepiar e tem que terminar até isso daqui, entendeu? Então, hoje, por exemplo, na atividade da obra, a gente não conseguiu, não vai ter atividade hoje à noite, porque o material não chegou. Eu falei, então tá bom, hoje tá todo mundo de folga, mas amanhã eu preciso de todo mundo lá vezes 2 para poder fazer o que era para ter feito hoje. E o fato de ser mulher interfere um pouquinho? Assim, você sente que realmente a mão de obra, né, respeita o fato de você ser mulher, né, clientes, né, tem um pouco, realmente, geralmente as arquitetas ou as donas de loja têm essa afinidade, sabe? Vou comprar de uma outra mulher. Você sabe que eu movimento muito aqui na EBEM o movimento da economia feminina, né? Então, você quer ajudar uma mulher empresária, empreendedora, vai lá e compra dela.
né? Então, isso realmente é um voto do que você está ajudando. E muitas vezes as mulheres acabam não se ajudando. E a gente precisa disso, porque os homens, né, nas suas, enfim, eles sempre fizeram isso. Né? Quando a gente vai estudar um pouco mais, então eles fizeram isso dentro de raças, né? Os árabes fazendo negócio com árabes, judeus Sim. com judeus, tem os grupos, né? Maçonaria e tudo mais, e nós mulheres estamos engatinhando para esse processo realmente de aprendermos a fazer negócios uma com as outras, desde que tenha muita qualidade, né? Então a gente movimenta muito aqui entre as nossas 10.000 alunas aqui que passaram pelo nosso ecossistema, que comprem realmente de outras mulheres, né? Aprendam com elas, ensinem elas e movimente aqui essa economia. Você sente isso no seu mercado? Não tem essa Ah, ajuda? Porque geralmente o mercado tem muita arquiteta, né? Então daria para você na nadar de verdade, né, braçada. eles normalmente me chamam, arquiteta. Não, gente, eu sou engenheira. Só Legal. por eu ser mulher, já me atrelam a ser arquiteta quase em todas as Tem que vezes. colocar no seu cartão lá, engenheira Não, Mariana mesmo que Caldas, esteja, mesmo que a pessoa saiba, mesmo que alguém tenha me apresentado assim, ainda a pessoa, de alguma forma, ela já associa como arquiteta. arquiteta por ser mulher, né? Então, já passei várias situações de um dos meus empregos de não ter sido, de não ter ganhado uma promoção ali por ser mulher, né? Ter sido um homem, que inclusive fui eu que treinei, né? Então, teve várias situações, mas por incrível que pareça, eu tive muito menos situações com a mão de obra, né? Eu tenho muito mais o respeito da mão de obra do que dos profissionais, né? Eu sempre senti muito mais um preconceito, uma preterização, né, dos profissionais mesmo, dos próprios engenheiros, arquitetos, do que dos próprios pedreiros, né, dos próprios trabalhadores em si. Agora, quando eu, né, ficava mais na frente da obra, acompanhando a obra no dia a dia mesmo, realmente tinha uma diferença, né? Então, quando que você consegue se aproximar da equipe, né? Principalmente uma equipe, né? São mundos completamente diferentes, né? Você vai para uma reunião de engenharia e você vai falar com a sua equipe de mão de obra, são mundos totalmente diferentes. Então, eu lembro de uma vez que eu cheguei numa obra para comandar 70 homens e para ficar no lugar de um encarregado, que ele odiou, lógico, né? E aí o pessoal ficou assim também, né? Logo que o encarregado saiu, né? Não me levava muito a sério, até chegar um sábado que eu falei para eles trabalharem e eu sentei num bloco num bloco, né? De concreto para almoçar com eles, comer na mesma, né? Na mesma marmita que eles comiam e tal. E aí todo mundo olhou assim para mim e falou assim: "Ué, você vai comer aqui?" Eu falei: "Vou." Né? O que vocês comem? Então vou comer aqui com vocês. E a partir daquele momento, aí tudo que eu falava eles respeitavam, seguiam, pediam informação, né? Então é mais fácil lidar, para mim, pelo menos eu sempre achei que era mais fácil lidar com eles do que lidar no mundo mais profissional mesmo, né? Você se impor no mundo profissional como mulher é mais difícil. É. E o que que você pode compartilhar para as nossas seguidoras, assim, sabe? O que que você pode compartilhar de como você se colocou, né? No meu caso, eu acho que o conhecimento, né, a profundidade te dá autoridade. Por isso que eu falo muito, né? Mulheres estudem, né? Mulheres tenham conhecimento, sejam profundas, porque não é no grito que a gente resolve, realmente é na profundidade, né? Da especialidade, do assunto, né? Então isso você acaba ganhando respeito. Sim. É, com conhecimento, claro, e com experiência, né? Que vem do conhecimento também, né? E você entregar, né? Para mim, eu acho que o que fez muita diferença, que foi fazendo diferença, foi eu ser realmente muito proativa e entregar, né? Então, para muitas pessoas que eu trabalhei, eles não acreditavam, né? Às vezes me contratavam, acho que porque não tinha opção. E aí eu entregava muito mais do que eles esperavam, e muito mais rápido do que eles esperavam. Então, isso realmente foi. Eu sempre fui muito indicada para a obra dentro do próprio mundo ali da mão de obra, por causa disso, porque por resolver as coisas, né? Então, isso me dava voz, entendeu? Porque eu
não ficava com um problema ali, esperando uma solução ou perguntando alguma coisa para alguém. Mesmo que eu não soubesse, eu ia atrás de uma solução de alguém que soubesse e fazia. Então, é fazer realmente acontecer, não é ficar esperando. É. E a gente sabe, né, que empreender é um super desafio. Quando a gente é mãe, né, mãe de dois ainda, já passou um adolescente, né? Então tem 20 anos, o outro tem 3, é um desafio ainda maior, né? Você viver essas duas fases e o empreendedorismo, que também é um terceiro filho, né? Então, o empreendedorismo veio justamente, né, para sustentar o meu primeiro filho, vamos dizer assim, né? Teve um momento aí da minha vida que eu fiquei desempregada, né, não recebi, e foi quando eu comecei a trabalhar realmente sozinha, né? Porque eu precisava fazer alguma coisa justamente por ter um filho para sustentar principalmente. Então não tinha como esperar, né? Então eu já sabia projetar, eu já sabia acompanhar a obra e comecei a trabalhar por conta por causa disso, de várias formas. Meu primeiro filho, ele me acompanhou, eu acho que em todas as obras que eu fiz. Então eu trabalhava, porque né, era loja de shopping, então eu trabalhava de final de semana, feriado, à noite, e em várias situações que eu não tinha com quem deixar ele ia junto comigo. Então, hoje ele odeia a obra. Mas foi assim, o meu gás era ele, né? Depois virou uma paixão, claro, hoje é uma paixão, eu gosto muito, né, de ver a transformação que é uma obra, né? Eu acho até engraçado, a grande maioria das pessoas, quando vê uma demolição, não consegue enxergar nada. E a gente que trabalha com isso já consegue enxergar exatamente como as coisas vão ficar, né? Então é muito gostoso de você fazer isso, né? Então, para quem gosta, né? Para quem trabalha com isso mesmo. Então, assim, eu adquiri um amor por isso. Quando eu fui trabalhar na área, eu não imaginava. Eu fiz publicidade quando eu tinha 18 anos, tive que trancar por causa da gravidez e tudo. E nunca pensei em fazer engenharia, nem achei que talvez eu fosse capaz, né? E fui tão capaz que eu nunca fiquei de DP nem nada, consegui fazer a faculdade inteira de uma vez. E me apaixonei, né, pela engenharia, tanto na parte de cálculo quanto na parte de execução, mas o meu grande gás foi meu filho. Que bárbaro. E o meu segundo filho, ele veio num momento que foi quando eu fechei, foi quando eu comecei a migrar para o alto padrão. Eu fechei uma obra de uma clínica de estética exatamente quando eu estava grávida do último mês, e eu falei, ai, como que eu vou fazer essa obra? Mas eu fechei a obra literalmente no hospital, né? Meu filho nasceu no dia seguinte, eu estava assinando o contrato nessa obra, e aí eu subcontratei um colega, né? Um concorrente, mas um colega, para ele ficar mais à frente enquanto eu estava nesse período, mas toda semana, com 15 dias depois, eu já estava na obra. Gente, mulher, de fato, quando quer, ninguém segura, né? Quando quer, quer. É Realmente verdade. faz as coisas acontecerem e os nossos filhos são realmente uma grande motivação, né? Quando o desafio vem, você fala, respira, que vale a pena. Então é sobre isso, né? É Sim. aquele aspecto materno, são os princípios femininos que a gente sempre colabora aqui. E Mari, foi muito legal porque a gente se conheceu também esse ano no Conexão, né? Você já Uhum. conhecia bem? Não, Não? Como que você foi não. cair no Conexão, gente? Que eu convido vocês, dia 23 e 24 de setembro de 2025. Vai acontecer a quinta edição do Conexão EBEM, no Toco Marine Hall, um grande encontro de mulheres empreendedoras, empresárias, enfim, a gente espera um público de mais de 2.000 mulheres por dia e eu quero você lá com a gente. Então, foi por acaso, eu nem sou de ficar muito no Instagram, não tenho tempo, né? Mas eu tenho muita insônia, né? Então, aí eu estava mexendo no Instagram e apareceu. E aí eu realmente achei muito interessante, eu gosto muito, eu já tentei ajudar algumas mulheres a empreender, né? Mas aí depois eu descobri que né, não é só você querer ajudar, né? Às vezes a gente quer, mas a pessoa tem que ter aquele perfil, tem que ter força de vontade, determinação, tem que ter várias características primeiro, né, antes de empreender realmente, né? Mas eu sempre tive essa vontade de me juntar realmente com eu passei por muitas coisas como mulher, né? Como mulher, como mãe solo,
como empreendedora, né, na engenharia, então eu passei por muitas coisas sozinha e eu acho realmente que as mulheres têm mesmo que se unir, se ajudar, seria muito mais fácil, né, as coisas. Então isso que me encantou e foi quando eu realmente me inscrevi, chamei uma amiga para ir também, que ela também pensa assim, e foi maravilhoso. A gente, numa das mesas que a gente sentou no segundo dia, inclusive tem um grupo até hoje, o pessoal tá marcando já encontro, Eba! então tá bem legal. Que legal. E você foi nos 2 dias? Foi nos 2 dias. Nos O 2 dias. segundo dia eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas eu fui nos 2 dias. Que legal. É muito importante que muitas vezes, né, a gente fica dentro ali da operação e a gente não sai para ver que existe um mundo lá fora. E existe muitas oportunidades também, né? Sim, E essas oportunidades podem encurtar o teu caminho. Você pode realmente economizar, né, tempo, dinheiro, conhecendo, né, coisas novas. E o que que mais te marcou no Conexão? eu não lembro o nome dela, mas acho que uma das que tem uma empresa bem grande que falou que fazia alinhamento, né, com os funcionários, tinha que fazer o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Até encontrei ela em cima lá Uhum, depois. E aí ela falou, eu não lembro a frase que ela falou, tá. mas ela falou uma frase assim, né, que é justamente isso, você não pode nunca desistir, né? E realmente, né, quando você empreende, tem muitos momentos difíceis, né? Muitos. Muitos. Não existe glamour, né? Existe glamour na internet, né? Mas na Exato. verdade não é glamour. Exatamente. Então, o sucesso do empreender é você nunca desistir. É. É você realmente persistir e ter constância todos os dias. Exatamente, e treinar o time, né? O time, ele nunca vem pronto. Ele pode vir da concorrência, né? Exato. Realmente, ai, contratei uma pessoa da concorrência, não. Mas ele não conhece a cultura da tua empresa, não conhece o jeitão, né? Então você precisa treinar, 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 né? Fazer todo esse alinhamento. Ele não é do dia para noite, realmente tem um tempo de existir. Mas que legal, que bacana. E depois do Conexão, você veio aqui para o Gestão Lucrativa, né? E como Isso. que foi a formação Gestão Lucrativa? Foi incrível, foi bem legal, foi bem forte também, tanto as pessoas, né, quanto o conteúdo, né? Algumas coisas eu já conhecia, mas a forma como foi passada para a gente foi diferente. Um clima muito mais gostoso também. Então, assim, realmente soma, né? Faz você parar para pensar, faz você ter aquele tempo que a gente não dá, Não né? tem, que a gente não se dá porque a gente não tem, né? E eu Exato. sempre falo a importância, né? Em todos os nossos cursos a gente faz durante a semana para a mulher se preparar e colocar dentro da agenda o tempo de conhecimento, né? De aprendizado, de parar, de dar aquele refresh, porque, né? O dia a dia nos consome e a gente, a maioria, se torna uma empresária bombeira, né? Fica apagando É. incêndio o tempo todo. E quando a gente faz aquele teste de produtividade, a gente vê que de Não, os fato testes são incríveis, são maravilhosos. Você realmente é um raio-x, né? é. De onde eu estou? Aí você se auto-percebe como empresa, né? Onde eu estou como a chefe, como a dona da empresa, né? Onde que eu posso melhorar, onde que eu estou errando, isso que é o mais legal. Que bacana, gente. E com certeza continua no nosso ecossistema para movimentar ainda mais, Mari, porque as conexões são poderosas, viu? Mari, sempre aqui a gente entrega no final do nosso podcast 3 diamantes para o nosso público, né? Então, esses diamantes pode ser dicas, pode ser um conselho, pode ser um aprendizado. Sabe aquilo que a gente gostaria que tivessem falado para nós? Muitas pessoas perguntam, né, Tati, como surgiu a EBEM? A EBEM surgiu de uma dor. Né, eu empreendo há 24 anos, nunca tive referências femininas, então fui muito masculina no meu início de empreendedorismo, trabalhando, né, com construtoras, então eu era considerado um trator, né, as pessoas falavam, a Tati era um trator, é um avião, tá, porque eu ia que ia mesmo, né, porque não tem como. Sim. E então, aí bem, eu falei, puxa, que legal, né, que bom seria se existisse uma escola de princípios femininos. Que bom seria se tivesse uma escola onde a gente pudesse falar, né, que a gente pudesse ser ouvida, que a gente pudesse contribuir, porque eu participo de vários grupos, até hoje, né, onde 20% é feminino, 80% é masculino, e a gente não tem muito papel de fala, pelo contrário, quando você vai falar, parece que você é um ET, todo mundo te olha, assim, se sente, É. é engraçado que no Conexão os homens sentem ao contrário, Não, eu né? achei incrível um post seu, inclusive, que era assim, eu tenho uma escola
Eu tenho uma escola É, de empreendedorismo feminino. e Aí aí ele perguntou, aquela lojinha, né, e ah, então tal. você ensina mulheres que têm lojinha? Isso, Falei, não, exatamente, né? Olha aqui as exatamente. lojinhas, são mulheres realmente que movimentam a economia nacional, mas que a gente está muito dentro do balcão, né? A gente não tem muito tempo realmente desse externo, fica muito tempo dentro do balcão, e agora a gente está vivendo esse protagonismo. Então, cada vez mais a gente vai estar aí em cima dos palcos, nos podcasts, nos livros, né, contando onde nós iremos chegar e como nós chegamos até aqui, né? Então não tem teoria. E bem, todos os professores são realmente os mentores, são todas empresárias, né, que estão no dia a dia, pagando o DAF, passando desafios, enfim, fazendo aquele corre que ninguém Sim. vê. Quando as pessoas veem o palco, não imagina como tá a coxia, né? Não imagina como que tá os bastidores, mas a gente vai lá e faz. Então, 3 diamantes poderosos. O primeiro deles. O primeiro deles é nunca desistir. Nunca desistir de seja um sonho, seja um objetivo, seja uma necessidade que às vezes parece gigante, que você não vai conseguir, é nunca desistir, né? Nunca deixar e nunca duvidar, né? Mais até do que nunca desistir é não duvidar, né? Eu aprendi muito isso. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos, mas a grande força está dentro de nós mesmos. Basta a gente acreditar e não desistir. O fato desse não desistir, ele é muito poderoso, ele chega a lugares que muitas pessoas não chegam. Porque diante dos desafios, qual é o confortável, né? O nosso cérebro ele foi feito para duas coisas, né? Para sobreviver e para reproduzir. Então, todas as vezes que vem um desafio, você fala, quer saber, eu vou tirar ele da frente, né? Tchau. E muitas vezes está lá o grande diamante. Só que você não persiste, porque fala, eu acho que não é esse caminho. Mas você sente no teu coração que é esse caminho, se você sente que você está plantando certo, se você sente realmente aquela empresa que muitas vezes não está do jeito que você gostaria, mas que ela tem futuro, persista, né? É, Não desista. Então eu vejo todos os dias dezenas de empresárias aqui que falam, ai Tati, eu vou fechar. Eu falo, calma, vamos respirar. Ou às vezes a empresa está sangrando, 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 que eu falo, poxa, acho que está na hora da gente, né, realmente assumir esse prejuízo, porque senão vai sangrar mais. sim. Mas é muito importante isso. Segundo diamante. Uma coisa que meu pai me ensinou e que foi muito importante para mim. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Então a gente nunca vai saber tudo, por mais capacitado que você seja, sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. E não tenha vergonha de dizer que você não sabe ou de ir atrás, né? Porque na verdade é isso que vai fazer você ir atrás, de saber, aprender e se diferenciar, né? Porque você quer mostrar que você vai conseguir aquilo dali. Né? Então, Fantástico. Conselho do pai, então. E o terceiro? as amizades. As amizades eu acho que é a força maior que você pode ter no caminho, né? Nas pedras no meio do caminho. Então, sempre vão ter pessoas que vão ajudar a te sustentar, né? Então, dê valor para essas pessoas, se atente a essas pessoas, porque é isso que vai fazer você não desistir. É, eu gosto muito, né, de falar sobre o poder da ambiência, né? O poder da ambiência, ele muda a frequência. Quando você está numa mesa, né, que as pessoas estão realmente falando dos desafios, estão chorando, sabe, estão reclamando de tudo, você, se você ainda não tá, não é uma dessas pessoas, você vai ser a quinta, né? Você vai começar, porque tá todo mundo ali naquela frequência que isso vai te pegar. Agora, quando você está num ambiente, a gente sente muito aqui, de pessoas que falam, poxa, vai ter uma alternativa, calma, respira, nós vamos pensar juntas. Olha, eu já passei por isso, olha, eu não sei, mas eu tenho uma amiga que sabe. Então, o poder da ambiência, ele muda a frequência, né? A gente fala sobre o poder de você realmente colocar, né? Quando você vem para o bem, você coloca ali o carregador na tomada. E muitas vezes é isso que a gente precisa, né? É se recarregar. Então, de fato, quando a gente seleciona muito bem os amigos, quando a gente seleciona muito bem o ambiente que a gente frequenta, a gente vai mais rápido, né? A gente não se entristece tão rápido, né? A gente sabe que as coisas acontecem, mas a gente respira, fala, poxa, se deu certo com ela, com ela, com ela, com ela, com ela, eu
serei a próxima a dar certo também. Exatamente. Muito legal. Mari, foi um privilégio falar com você. É sempre muito Obrigada. bom estar aqui com as mulheres Sim. maravilhosas. Eu amo minhas amigas engenheiras. Um beijo. Tenho várias, né, que trabalharam em várias construtoras. A gente tem algumas Miss Minds também, né, são dessa área e eu amo demais, eu super admiro. Então, obrigada por você estar aqui, obrigada pelo seu conhecimento. Continua Obrigada. firme, forte. Sempre a gente fala, né? Nós não temos aqui a obrigação de sermos a maior, mas sim sermos a melhor dentro do nosso mercado. Sim. Então, arquitetas que estejam assistindo, comprem de outras mulheres, hein? Então, aqui, ó, selecionem a Mari para ser o seu braço direito aí nas obras que vocês têm. A gente vai colocar as mídias digitais da Mari, enfim. Se você gostou, você comenta, você compartilha, escreve aqui quem você gostaria de ver no próximo episódio, tá bom? Vamos juntas e bora lapidar. Obrigada, Mari.